Queridos, boa noite, que a graça e a paz seja com todos vocês, amém? Você que tem em mãos a Bíblia Sagrada, abra ela na Carta aos Romanos, capítulo 2. Hoje pela manhã nós tivemos uma abordagem na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Falamos sobre uma vida transformada pelo Espírito da Glória e hoje nós vamos dar continuidade à série de exposições na carta aos Romanos, como já tem sido feita em primeiro momento pelo nosso pastor, reverendo Vanderlei, que falou sobre a ira de Deus. Pastor Alain falou sobre a realidade do pecado e nós hoje vamos dar continuidade ou início a uma segunda parte dessa carta, que é o capítulo 2. Faremos a leitura a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 2, a leitura a partir do versículo 1. Aqueles que encontraram, digam: Cristo vive. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre alguma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Queridos, Paulo encerra o capítulo 1 de Romanos com uma lista de pecados dos gentios que poderia levar o judeu religioso até mesmo a aplaudir o apóstolo Paulo por conta dessa listagem de pecados cometidos pelos gentios. Mas ao iniciar o capítulo 2, o apóstolo Paulo muda a direção. O dedo agora aponta para o judeu e não para o gentio. O argumento de Paulo aqui, se nós pudéssemos parafrasear esse argumento, e é claro que nós vamos passear por todo o argumento que é trazido nesses 11 primeiros versículos, nessa primeira sessão do capítulo 2, o argumento de Paulo, se nós pudéssemos resumi-lo, dentre todos os que foram abordados aqui nesses 11 versículos, é: ter a Torá não é o que distingue o povo da aliança. Obedecer a Torá é. E essa, queridos, é a obediência que não é só verdadeira se for, que ela só é verdadeira se for obra ou fruto do Espírito. Paulo, de certa forma, vai mostrar para esses irmãos judeus que a obra que eles vivem, ou que a operosidade da salvação, ela só é eficaz e verdadeira se for uma obra pela atuação do Espírito de Deus. Então, Romanos, no capítulo 2, do versículo de 1 a 11, vai anunciar para nós uma certa imparcialidade de Deus,
que julgará judeus e gentios com o mesmo critério, as obras que revelam a fé verdadeira em Cristo Jesus. E quando nós passeamos pelos versículos que nós lemos, versículo 1, nós vamos ter uma afirmação de Paulo, que é, de certa forma, uma espécie de conclusão daquilo que já vinha sendo feito e dito no capítulo 1. Não à toa, nós temos o início da sessão, no capítulo 2, com a expressão portanto. Então é aquilo que eu disse para os meus irmãos: se em algum momento algum judeu na comunidade olhava para o gentio e se deparava com os seus pecados sendo listados e apontava para os gentios como aqueles que se encontravam culpados perante a lei de Deus, agora Paulo vai apontar o dedo também para esses judeus, e aponta dizendo: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Paulo passa de eles para tu, agora dirigindo-se ao judeu que condena os gentios, mas pratica o mesmo tipo de injustiça. Paulo aqui, queridos, ele não ataca alguém tentando se salvar por obras, mas aquele que confia em sua identidade judaica como marcador da aliança. Ou seja, nós temos a circuncisão, nós temos a Torá, nós temos a linhagem. Porém, o que Paulo quer que esses irmãos entendam é que estar dentro da aliança não depende de etnia, mas da resposta obediente a Deus. Os irmãos estão me entendendo até aqui? Amém? Só que Paulo não para por aí. Quando nós olhamos para o versículo 2, nós vamos ver que esse argumento ele continua. E Paulo vai dizer: sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus não julga segundo privilégios religiosos, mas segundo a verdade. A verdade aqui, queridos, é a fidelidade justa de Deus à sua aliança e não a nós. Há alguém que muitas vezes possa ser petulante de dizer que Deus é fiel a ele. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra e à sua aliança. E aqui Paulo já começa a mostrar que esse justo juiz, ele é justo e imparcial. E o critério parece não mudar tanto para o judeu, quanto para o gentio, quanto para o grego. E aí ele continua nos versículos 3 e 4, com uma pergunta que é confrontante. Paulo, ele vai dizer: pensarás tu que escaparás do juízo de Deus? Paulo questiona esses irmãos judeus, porque o judeu tinha a tendência de presumir, queridos: somos o povo do pacto, o julgamento é para as nações. Só que Paulo vai destruir, vai demolir, vai desintegrar essa presunção, apelando para o caráter bondoso de Deus. A palavra bondade aqui é crestoens, paciência aqui é anoquê, e longanimidade é microtimia. Ou seja, o que Paulo quer mostrar aqui é que a finalidade da bondade divina é te conduzir ao arrependimento. Ou seja, judeus e gentios precisam se arrependerem dos seus pecados. A bondade da aliança, queridos, segundo aquilo que Paulo está argumentando aqui, não é licença para uma segurança étnica. Sou judeu, pertenço a uma linhagem judaica, pertenço à casa de Arão, pertenço à casa de Erudá, pertenço à casa de fulano, de cicano. Aqui a bondade da aliança não é uma licença para a segurança étnica, mas é um chamado para a vida renovada.
para a fidelidade da aliança, porque Deus é fiel à sua aliança. Só que Paulo não para por aí. Paulo continua afunilando o argumento. E aí no versículo 5, ele vai dizer: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Acumulas ira. Olha só as expressões do argumento de Paulo para esses irmãos. Acumulas ira por causa da tua dureza de coração. Queridos, essa dureza de coração aqui que Paulo está abordando, não é só uma dureza moral, é uma dureza covenantal, ou seja, é resistir ao propósito de Deus, de formar um povo fiel através da justiça do Messias, é resistir à revelação do próprio Criador através do Filho, através do Messias. As obras aqui, queridos, que Paulo está abordando, não são obras meritórias. Por esse argumento, o que nós estamos vendo aqui é que Paulo não está falando especificamente de obras meritórias, mas ações que revelam a verdadeira pertença à aliança. A fé salva, as obras confirmam. A fé no Messias, a fé no Mashiach, a fé no Filho de Deus nos salva. E as obras, por intermédio dessa fé salvadora, transformadora, renovadora, vão confirmando essa obra. Só que Paulo não para por aí. No versículo 7, se você está com a sua Bíblia aberta, ele continua dizendo: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Olha só a expressão, atente para isso: a vida eterna aos que, perseverando, ou seja, a vida eterna aos que perseveram. E aí Paulo aqui está descrevendo a vida que caracteriza aqueles que são povo de Deus: paciência no bem, busca da glória, honra e da incorruptibilidade. Queridos, o que Paulo está mostrando para nós aqui é que esse é o ethos do novo povo da aliança, a vida transformada pelo Espírito. Isso aqui é o cumprimento, de acordo com esses argumentos de Paulo, é o cumprimento do plano de Deus para Israel, uma humanidade renovada, através da manifestação do Filho de Deus e da crença neste povo de coração endurecido no Messias, no Filho de Deus. E aí Paulo continua no versículo 8, para a gente encerrar essa primeira parte e entrar nas aplicações práticas. Paulo vai dizer: mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, ou seja, os que rejeitam a verdade, isto é, a fidelidade de Deus revelada através da pessoa do Messias. Eles vão mostrar por suas obras que não pertencem ao povo da aliança, porque quem pertence ao povo da aliança? Todos aqueles que creem no Messias, todos aqueles que creem no Filho de Deus. Se eles não creem, eles não pertencem ao povo da aliança. E é por isso que Paulo, no versículo 9 e 10, ele vai continuar dizendo: tribulação e angústia virão sobre alguma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, aí, olha só isso aqui, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego.
Paulo vai manter uma ordem aqui, queridos. E a ordem é: judeu primeiro, porque recebeu a aliança; grego depois, porque participa dela pela fé. Percebamos que o critério aqui é idêntico. Deus está julgando, neste argumento de Paulo aqui, ao que parece, Deus está julgando sem parcialidade. É um justo juízo imparcial. A pertença à aliança é demonstrada pela nova vida vivida no Messias e no Cristo, o Filho de Deus. Então, o que nós estamos percebendo aqui é que, ao que tudo indica, nesse primeiro argumento de Paulo no capítulo 2, Deus é imparcial. A verdadeira identidade do povo de Deus é definida pela resposta obediente e transformada pelo Espírito ao Evangelho do Messias, do Cristo, e não por marcadores étnicos, rituais ou culturais. Deus é imparcial, não salva porque alguém é judeu. Deus é imparcial, não exclui porque alguém é gentio. Deus é imparcial, não aceita porque alguém é religioso. Ele salva e vindica aqueles cuja vida revela a fé verdadeira, que está baseada na crença, na pessoa bendita do Messias, do Cristo, o Filho de Deus. O que nós estamos vendo aqui, através desses argumentos, são algumas verdades importantes que nós precisamos ser conscientizados aqui esta noite. E é por isso que, se eu pudesse dar um título a esse sermão, eu daria o seguinte título: o justo juiz e um novo povo da aliança. Deus é imparcial. Por que que esse Deus, ao que tudo indica nesse argumento de Paulo, é imparcial? Porque Deus julga sem favoritismo. Deus julga sem favoritismo. Se nós olharmos do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos perceber, queridos, que Paulo está apontando para esses irmãos judeus, depois de apontar para os gentios, para os gregos, e ele está mostrando para esses irmãos que religião não mascara o pecado. Religião não mascara o pecado. Deus julga sem favoritismo, por quê? Segundo, identidade étnica não garante imunidade. Terceiro, a bondade de Deus não é permissão, mas convite ao arrependimento. Então nós precisamos entender algumas coisas. E o que nós precisamos entender a partir desses 3 pontos? E desse ponto central de que Deus julga sem favoritismo. A igreja não é um escudo para a injustiça. A igreja não é escudo para a injustiça. Segundo, o membro antigo não é mais salvo do que o novo convertido. Terceiro, títulos, cargos, hábitos religiosos, nada disso substitui o arrependimento real. Nós podemos ser quem formos na igreja, de pastores a novos convertidos. Isso não nos dá credenciais para agirmos com injustiça, para garantir imunidade. Isso não garante imunidade para nós, porque todos nós, a partir da bondade de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que Paulo quer mostrar para esses irmãos.
Nada que nós façamos aqui na igreja, nada que sejamos aqui na igreja, substitui o arrependimento real. Todos nós, antes de Jesus, éramos indesculpáveis perante Deus. Segunda coisa que Paulo quer que nós reflitamos aqui, o que nós podemos refletir através desses argumentos de Paulo, sobre esse Deus que é imparcial, é de que Deus julga segundo a fidelidade vivida. Deus julga segundo a fidelidade vivida. As obras aqui são fruto da fé, queridos. A vida revela quem realmente somos. Outra coisa que Paulo quer que nós entendamos aqui: Deus não se deixa enganar pelas aparências. Nos vestirmos como crentes, andarmos com a Bíblia debaixo do braço, termos uma credencial aparente de cristãos, não é o suficiente para nos livrar da ira de Deus. Não é o suficiente para nos livrar do acúmulo de ira, ou acúmulo da ira. Por isso, queridos, entenda uma coisa: a vida cristã precisa ser coerente com o Evangelho. A nossa vida enquanto cristãos precisa ser coerente com o Evangelho. E aí eu preciso questionar e fazer questionamentos. É importante eu fazer questionamentos, e eu coloquei 10 questionamentos que seriam importantes nós fazermos nesta vida de crente que nós vivemos, na vida de salvos que queremos ter ou viver. Primeiro, o que eu faço quando ninguém vê? O que eu faço quando ninguém vê? Segundo, minha fé tem produzido mudança real? A minha fé, a sua fé, a nossa fé tem produzido mudança real? A minha vida é coerente com aquilo que o Evangelho ensina? A minha vida, ela está pautada e ela é conduzida pelos princípios e pelas abordagens de Jesus Cristo e dessa boa notícia que é o Evangelho? Nós precisamos refletir essa noite. Terceiro, Deus recompensará o povo da aliança renovada. E aí Paulo começa mostrando aqui, versículo 7, que a vida eterna está ligada à perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Segundo ponto, o julgamento final vindicará aqueles em que o Espírito operou. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Terceiro, Deus reúne um único povo, judeus e gentios, unidos em Cristo, no Messias, reconhecidos pelas obras geradas pela fé. E aí o que a gente pode refletir a partir disso aqui? Primeiro, persevere no bem, querido. Persevere no bem que parte da bondade de Deus que é compartilhada conosco. Persevere no bem de Deus que é compartilhado na pessoa bendita de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo nas nossas vidas, a despeito da nossa natureza pecaminosa, que muitas vezes é vingativa.
que gere em nós um sentimento pecaminoso de retribuição do mal com mal. Persevere no bem. Segundo, não pare a partir da atuação poderosa do Espírito na sua, na minha vida. Nós não podemos parar de buscar glória, honra e incorruptibilidade, que são valores do reino de Deus. Inicie a sua semana falando: Senhor, eu quero a sua glória, eu quero viver para a sua glória, eu quero viver uma vida que glorifique o seu nome, uma vida que faz com que as pessoas vejam o teu filho em mim, uma vida que reflita a imagem do Filho de Deus, uma vida de glória em glória, como eu falei hoje de manhã aqui com os meus irmãos que vieram, uma vida de honra, de incorruptibilidade, porque esses são valores do reino, queridos. E terceiro, entenda que sua vida diária é a prova da sua pertença a Cristo. Você consegue entender isso, querido? Que a nossa vida como cristãos, ela gera pertencimento à pessoa bendita de Jesus Cristo. A maneira como eu vivo deve refletir um pertencimento, e esse pertencimento não é ao meu corpo e às minhas regras. Esse pertencimento é ao Cristo ressurreto, que também ressuscitou a minha vida para a sua glória, e está movendo através do seu Espírito a minha vida, a consumação no grande dia do Senhor. Eu começo a concluir esse sermão pontuando que essa sessão aqui, queridos, do verso de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 11, nos mostra que Deus é um juiz imparcial. Os irmãos estão conseguindo me entender? Amém? Amém? Deus é um juiz imparcial. Segundo, a identidade da aliança não se baseia na etnia nem no rito, mas numa vida transformada. Terceiro, as obras são o testemunho público da fé verdadeira. Alguém já olhou para você e para mim esse ano e disse: eu vejo Jesus em você? Será que a vida que nós temos vivido até aqui, independente do tempo de cristianismo que nós tenhamos, serviu de testemunho para que alguém enxergasse os valores do reino através das minhas ações, através daquilo que fazem as minhas mãos, através de onde pisam os meus pés, através daquilo que eu falo, através daquilo que eu vejo, através da maneira como eu me comunico? Será que a vida que eu vivo, ela reflete o caráter de Jesus? Ela é um testemunho público da fé verdadeira? Nós precisamos considerar isso, nós precisamos refletir sobre isso. Quarto ponto, o Espírito forma em nós o caráter do novo povo de Deus. Estava aqui organizando a minha cabeça e o meu nervosismo de substituir o meu pastor, os nossos pastores, para pregar os meus irmãos. E eu estava pensando naquele texto, que inclusive eu já preguei aqui pela manhã, em que Jesus, ele vai instruir os seus discípulos a fazer a petição correta e devida a Deus. E aí ele vai dizer: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. E aí Jesus encerra a sessão
dizendo: porque qual é o pai que o filho, pedindo um pão, ele daria uma pedra? Em que o filho, pedindo um ovo, ele daria uma cobra. E que o filho pedindo... Agora eu esqueci o outro elemento que Jesus trabalha. Mas Jesus ali estava dizendo para os discípulos que o Deus, que é um Pai bondoso, Ele concede a nós aquilo que nós necessitamos para poder continuarmos a nossa caminhada com Ele. De que Deus, como um Pai bondoso, não nos dá nada daquilo que vai comprometer a nossa caminhada. O que Ele nos dá é para que nós continuemos perseverando nele. E aí Ele vai dizer, Jesus vai dizer, que o Senhor nos presenteou com o Espírito Santo. O maior presente do qual nós podemos desfrutar, vindo ou a partir da pessoa bendita de Jesus Cristo, é o Consolador, é o Espírito Santo que foi nos dado. E é esse Espírito, Deus em nós, que forma em nós o caráter do novo povo de Deus. E aí, se nós pudéssemos parafrasear uma pergunta final de Paulo, ela seria a seguinte: a tua vida confirma que tu és do povo da aliança de Cristo? A nossa vida, queridos, ela confirma que nós somos povo da aliança? A maneira como temos vivido, a maneira como temos caminhado, sejam com títulos ou não, seja com 20 anos de cristianismo, ou 5 anos, ou meses, a nossa vida, ela tem confirmado que nós somos povo da aliança de Cristo? De tudo aquilo que nós refletimos nos argumentos do apóstolo Paulo aqui essa noite, essa é a pergunta e o questionamento final que fica para nós na conclusão dessa mensagem. A vida que temos vivido, ela confirma que somos povo da aliança? É muito comum, queridos, pessoas se tornarem arrogantes por serem cristãs. A religiosidade vazia, ela de alguma forma, ela tem permeado o cenário evangélico nacional. As pessoas se orgulham de ir para a igreja, as pessoas se orgulham de carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas as suas vidas não são coerentes com aquilo que é o verdadeiro evangelho. É preocupante o nosso cenário evangélico nacional, por conta de pessoas estarem mais baseadas no aspecto étnico de suas vidas religiosas e de suas vidas templárias. Eu sou filho de pastor. Meu avô era pastor. Minha mãe é irmã, ela vai para a igreja. É preocupante nós olharmos as pessoas e elas dizerem: eu conheço a Jesus, eu dou o meu dízimo, mas não vou nos cultos. E é interessante porque você pega livros, por exemplo, o livro do Schaeffer, um livro chamado Morte na Cidade, Francis Schaeffer, e você vai ver que o Schaeffer, ele ficou da década de 20 até a década de 60, fazendo uma análise do povo americano, fazendo uma análise profunda, baseado também naquilo que ele confiava das Escrituras.
E o Schaefer foi se assustando com o fato de pessoas dizerem conhecer a Deus e de que pertenciam ao Evangelho, mas elas não tinham nenhuma noção do que era o cristianismo. Elas não tinham nenhuma noção do que era de fato o Evangelho. E o cenário atual, ele é parecido. As pessoas ficam lá nas suas carreiras de influências digitais, influências gospel, falando poucas e boas, apoiando agendas que são contraditórias ao Evangelho, seguindo gurus espirituais, e aí depois aparecem em conferências teológicas, em conferências postando selfies, justamente para elas se autoafirmarem como cristãs. Mas essas pessoas não conhecem os aspectos e os valores do reino de Deus. É um evangelho que cresce como oceano, mas parece raso como piscina, sem profundidade, sem conhecimento do evangelho poderoso. E aí, essa noite o Senhor confronta as nossas vidas através da sua palavra, através daquilo que foi ensinado ao apóstolo Paulo, perguntando para nós se as nossas vidas, se as nossas vidas, o que vivemos, as nossas obras, confirmam a fé verdadeira no Filho de Deus, confirmam se somos povo da aliança ou não. As nossas credenciais pouco importam para o Senhor. O que Deus deseja de nós é arrependimento real, arrependimento contínuo, reconhecimento da soberania do sagrado e de quem sem Ele nós não somos nada. E de que não é suficiente para nós olharmos para o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento de membro, o nosso conhecimento administrativo do que é a igreja, do que é viver a igreja, se a nossa vida é uma vida arrogante. E aí eu lembro de uma frase do pastor Josemar Bessa, e ele vai dizer: se nós nos orgulhamos de não termos pecado, nós já pecamos. Nós vemos uma realidade tão religiosa que as pessoas se orgulham de não fazer o que os outros fazem. E indiretamente são pessoas que estão apontando como talvez os judeus estavam fazendo. Está vendo, gentio? Eles não são o povo da Torá, vocês não são, vocês praticam isso, aquilo. Aí Paulo vai falando, portanto, Deus não é imparcial, Ele é um justo juiz. Então reflita sobre isso, querido. Reflitamos a partir desses ensinamentos do apóstolo Paulo, e que o Espírito continue trazendo a iluminação, a conscientização, através do seu evangelho, para que possamos praticar esse evangelho, para que possamos passar as barreiras do legalismo, da religião vazia, e vermos de fato, experimentarmos de fato uma vida transformadora, pelo poder do Espírito Santo, que nos torna o povo da aliança, através da revelação bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, aquele que está conosco até a consumação dos séculos.